1917. Um levante popular derrubava o Império Monárquico Russo e levava ao poder os comunistas. Era o início da Revolução Russa. Com a queda do czar Nicolau II e a ascensão dos bolcheviques, surge o primeiro Estado socialista do mundo, que provocaria profundas mudanças sociais ao longo do século XX. O comunismo estendeu sua influência pela Europa Oriental e conquistou adeptos em outros continentes. Com a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois. De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, do outro, o comunista, sob domínio dos soviéticos. A União Soviética se desfez em 1991, mas os ecos dos valores sociais trazidos pelos russos no passado ainda reverberam e são celebrados pela literatura. Para comemorar os 100 anos desse movimento que mudou a história do mundo, diversos títulos da literatura russa chegam às livrarias em 2017, entre clássicos e lançamentos. Entre os lançamentos estão Viva, de Patrick Deville, um romance sobre os 3 últimos anos de vida de Leon Trotsky, quando estava exilado no México. O Fim do Homem Soviético, de Svetlana Alexievich, de 2013, levou o Nobel de Literatura de 2015 ao investigar a Revolução Russa a partir de seu desmantelamento. Um clássico do gênero 10 Dias que Abalaram o Mundo, de John Reed, volta às prateleiras. O autor acompanhou a Revolução Bolchevique de perto como repórter. Entre outros destaques estão A Maldição de Stalin, de Robert Gelately, Mulher, Estado e Revolução, de Wendy Goldman, O Túmulo de Lenin, do jornalista americano David Remnick. Especialista em história russa, o professor Daniel Aarão Reis é autor do livro De Volta à Estação Finlândia, de 1990, sobre a degradação do socialismo, com reedição prevista para junho deste ano. E ainda 2 novos títulos que chegam às livrarias no segundo semestre. O que é impressionante muito nessa revolução é que ela é unânime, né, no sentido de que ela realmente mobiliza todas as classes sociais, né, mas ela é também anônima, porque não tem lideranças, não tem partidos. E esse processo vai se desenrolando, né, de fevereiro até outubro, quando há uma segunda revolução, que é uma revolução inteiramente diferente da Revolução de Fevereiro. A insurreição que houve em Petrogrado, na noite do 6 para o 7 de novembro, calendário gregoriano, no calendário russo 24 para 25 de outubro, essa revolução foi uma revolução organizada. Ivan o Terrível foi o primeiro governante russo a assumir o título de czar. Ao iniciar o processo de conquista territorial do Império Russo, inaugurou um modelo de monarquia autocrática czarista que subjugaria seu povo majoritariamente rural. O livro Os Romanov, de Simon Montefiore, conta a história da dinastia czarista da família Romanov, que controlou a Rússia durante 3 séculos. Foi apenas após a derrota da guerra contra o Japão que houve a primeira insurgência popular antigovernamental, que culminaria na Revolução Bolchevique. A dinastia Romanov, ela sofre muitos entorces, digamos assim. Ela não é uma família que se desdobra no poder de modo linear, né? Há muitos golpes de palácio. Uma das grandes imperatrizes russas, a do século XVIII e do século XIX, é a Catarina II. Ela reinou, inclusive, com propósitos reformistas, em meados do século XVIII. Os ideais comunistas eram difundidos popularmente através de livros, publicações, folhetos. Mas foi através da literatura que os novos valores da sociedade russa começaram a influenciar o resto do mundo no pós-revolução. No Brasil, não foi diferente. Eu acho importante distinguir 2 vetores dos intercâmbios entre o Brasil e a Rússia. O primeiro, que é o vetor literário. Houve uma recepção sempre interessante, embora muito desigual, da literatura russa. Eu cito aqui um trabalho, não é, muito importante do Bruno Gomide, um especialista em Rússia, que
que trabalha na Universidade de São Paulo, e ele fez um estudo sobre a recepção da literatura russa entre 1887 e 1936. Foi a sua tese de doutorado. Posteriormente, a gente teria muitas outras ondas de tradução da literatura russa no Brasil, sobretudo os grandes autores russos do século XIX, né? Tolstói, Dostoiévski, né? que realmente impressionaram muito o mundo literário brasileiro, desencadeando muitas polêmicas, muita discussão. Esse vetor literário, na Rússia / União Soviética, ele sempre teve um caráter político. A política iria desaguar frequentemente na literatura, através de contos, de romances. Um dos maiores clássicos da literatura russa é Doutor Zhivago, escrito por Boris Pasternak. O romance conta a história de um homem dividido entre duas mulheres, tendo como pano de fundo a Revolução de 1917. Esse livro, lançado em 1956, sofreu uma forte rejeição dos censores soviéticos, que perceberam nele uma crítica sutil ao stalinismo. Enquanto que a historiografia soviética oficial exigia um discurso épico sobre a Revolução, né? Ele mostrava com personagens muito vivos, né? Como a sua literatura consegue formular, né? Ele mostrava as complicações, as dificuldades, as complexidades, os problemas que a Revolução tinha. Então, ele fazia uma apreciação nada heróica da Revolução. Isso chocou muito os dirigentes soviéticos, por isso que eles impediram o autor, o Doutor Zhivago, a ir receber o seu prêmio Nobel. O livro O que Fazer, de Nikolai Chernyshevsky, de 1862, é relançado com tradução direto do russo de Ângelo Segrilo. E ele, embora sendo uma novela, né, ele tem uma importância política considerável. Todos os revolucionários russos da segunda metade do século XIX, e inclusive o Lenin, né, conheciam de cor, né, trechos grandes desse livro, né, porque é um livro que propõe a construção de uma sociedade alternativa à que existia na Rússia. Há 100 anos, a Europa fervilhava de novas ideias em todos os campos das artes. Foi a época dos grandes movimentos de vanguarda: construtivismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e uma infinidade de outros ismos redefiniram os conceitos estéticos até então vigentes, criando as bases da arte moderna do jeito como a gente conhece nos dias de hoje. A Rússia, um país ainda agrário, estava na vanguarda social e artística do início do século XX. Era preciso criar uma nova arte para uma nova sociedade, movida pelas máquinas industriais. Daí surgiram o teatro de Meyerhold, o cinema de Eisenstein e, sobretudo, a poesia de Mayakovsky. Mayakovsky fazia parte do grupo futurista e abraçou a revolução de corpo e alma. Teve intensa participação na vida política e cultural da Rússia até 1930, quando se suicidou aos 36 anos de idade. Pedro Freire é professor de literatura no ensino médio e está preparando uma tese de doutorado sobre Vladimir Mayakovsky. Mayakovsky é sempre lembrado como o poeta da Revolução, mas a gente precisa lembrar que havia outros poetas também, né? Essa imagem dele é uma coisa construída no momento que o Stalin torna ele de um poeta que estava sendo isolado, mal visto, um poeta que passou a sua vida inteira em confronto com uma perspectiva conservadora, que estava dentro do próprio partido e do Estado, né? Boicotado, é a famosa, enfim, uma carta do Lenin para o comissário do Povo para a Instrução Pública, quando ele fala que não deveria publicar, tem que controlar, impedir os futuristas. Mas, a partir de um momento, o Stalin ele pega o Mayakovsky, depois da morte dele, após o suicídio, depois de 30, quando as vanguardas já estavam proibidas de existir, né? Já estavam sendo demolidas, né?
e torna ele esse poeta oficial, o poeta da Revolução. Mas ele é o poeta da Revolução com outros também escritores revolucionários, porque ele estava justamente construindo, realizando essa revolução no verso, na montagem do poema, na montagem das obras, no teatro, na pintura. Ele era um revolucionário, enfim, revolução total, integral. O Pasternak vai falar que antes da Revolução, né, surge algo novo ali na Rússia, que é uma linha declamatória da poesia, né, que são, na verdade, aquilo que falavam da lírica arcaico-homérica grega, que era os poemas de voz para voz, né? E o Mayakovsky é um nome perfeito. A voz dele era uma coisa que impactava todo mundo que ia assistir uma apresentação dele falava que a voz dele era algo que chamava atenção. A voz dele era algo que marcava, inclusive, a compreensão do público do seu poema, né? Era um poema montado para ser lido, era um poema montado para ser declamado, ele era um poema construído, tanto assim, pelo verso escalonado, pelo ritmo, pela rima, tudo está em função da voz, que ele compunha andando na cidade, né? Era assim que ele fazia os seus versos. Ele não fazia sentado ali, parado, isolado do outro, né? Cidadão fiscal de rendas, desculpe a liberdade. Obrigado, não se incomode, estou à vontade. A matéria que me traz é algo extraordinária. O lugar do poeta na sociedade proletária. E ele criava também slogans, né? Poéticos, cartazes. Come ananás, mastiga perdiz, teu dia está prestes, burguês. Isso é um slogan político, né? Virou um slogan. Inclusive, ele vai falar que a poesia está ligada ao encargo social. Tem que ter um problema, uma questão que a arte vai solucionar, que só ela talvez possa solucionar. Havia muita esperança nessa época, né, de uma vida nova, diferente, uma nova sociedade, mas havia também muitos sacrifícios, né? O próprio Mayakovsky morava num quarto pequeno, apertado, ele que tinha 2 metros de altura, né? Você está falando, a gente está falando, talvez até o quarto seja uma coisa menor, né? Se você pensar que a gente está falando de milhares de pessoas que passavam fome, né? Chegou um momento que você tinha 6 milhões de crianças na rua. Houve a grande paixão pela Lilia Brick, que tinha o triângulo amoroso com Ossip Brick, né? Mas o Mayakovsky também se apaixonou por outras mulheres, né? Assim, então, quando se fala, talvez ele tenha se suicidado por causa da relação dele com a Lilia Brick, não parece muito isso. E lembrando também que ele estava um pouco desenganado com os rumos da burocracia estatal, e também ele tinha tido vários outros episódios de tentativa de suicídio, ele sofria de depressão, né? No momento da morte do Mayakovsky, ali nem estava aqui, né? Ela estava, e é uma questão em relação ao amor livre, né? Porque o amor livre ele era uma pauta da época, né? Você está falando da Revolução, não dá para você tirar, pensar o Mayakovsky fora dessa Revolução. Você está pensando que nesse novo código, por exemplo, que eu estava falando de 18, da nova família, do fim da família, a Rússia entrou como um país mais democrático de todos os outros países no Ocidente, das tradições democracias liberais, legalização do aborto, você podia fazer aborto no hospital público, o direito ao divórcio, a livre união, e uma das coisas principais é a união livre, a revolução sexual, que inclusive esses aspectos vão também, como tudo é misturado, vão estar entrando nessa contra-revolução da década de 30, quando, por exemplo, o aborto passa a ser crime, volta a ser algo condenado, o divórcio, a mulher passa a ser vista como aquela mulher ligada ao lar, tudo aquilo que grandes revolucionárias feministas russas já estavam falando. E aí você pensa, então o Mayakovsky nessa revolução sexual estava tendo então uma relação. Havia um poliamor ali entre os três, né? A Lilia diz que não. Mas, com certeza, a relação aconteceu porque você podia, há um entendimento entre revolucionários, né? De que você não devia estar escravo de ninguém. O amor, para ele, é uma coisa muito importante. E a Lilia não foi o último amor dele, né? Tinha a Verônica Polonska, que foi a última paixão. A primeira pessoa a ver ele morto. Ele era amante dela, né? Ela era casada com uma pessoa importante, né? O Yanshin. E ele exigia que ela abandonasse o marido para ficar com ele, porque era a forma que ele tinha de amar, que parecia a lírica dele, a forma de amar dele parece muito com os personagens do Dostoiévski, né? Obsessivos, né? Aquela ânsia, aquele desespero,
aquela forma de ter o outro, né? Aquela angústia que você tem. Ele traz isso dentro do poema. A prova disso é que ele foi tratado como um maluco, pensavam que ele era louco, um caso psiquiátrico. E ele exigia dela que ela ficasse com ele, abandonasse. Ela não aceitou largar, ela era uma jovem atriz, né? E quando ela fecha a porta, ela ainda pergunta para ele: nós vamos nos encontrar mais tarde? A gente vai se ver? Ele: sim, tal. Ele pergunta: você tem dinheiro para o táxi? E ela vai embora. Quando ela fecha a porta, na escada do prédio, ela ouve o tiro, né? E quando ela abre a porta, correndo, ela ainda tem a marca da fumaça, da pólvora. Ali era o Mayakovsky já, que ela diz, né, com o olho caindo, né? A figura, foi ela a primeira pessoa. E nada indicava nas atividades dele nos dias anteriores que ele estava se programando para se matar, né? Inclusive a justificativa desta que viu, se deparou com ele, o corpo dele. Como poderia imaginar que um nome como Mayakovsky, um cara reconhecido, né, com a potência e com a relação que ele tinha com a vida, essa paixão que ele tinha em relação à vida, a construir essa vida, a realizar, afirmá-la, né, poderia se matar. Eu, a poesia, só permito uma forma: concisão, precisão das fórmulas matemáticas. Às parlengas poéticas estou acostumado, eu ainda falo versos e não fatos. Porém, se eu falo A, este A é uma trombeta-alarma para a humanidade. Se eu falo B, é uma nova bomba na batalha do homem.